O silêncio no escritório do advogado era sufocante. Apenas o tic-tac do relógio sobre a mesa preenchia o vazio entre as palavras que haviam acabado de ser ditas. Você precisa se casar, Daniel. Até seu próximo aniversário. Daniel piscou lentamente, como se tivesse ouvido errado. O quê? O advogado empurrou um envelope para ele. Papel timbrado, a caligrafia firme da avó. O testamento. Sua avó deixou uma condição. Para que a herança seja sua, você deve estar legalmente casado antes de completar 21 anos. Daniel era um homem virgem, ele buscava encontrar uma mulher que estivesse com ele por amor e não apenas por prazer. O nome de sua avó ainda queimava na memória. A mulher que o criará depois que os pais morreram. A mulher que sempre acreditou nele, mas que, pelo visto, não confiava o suficiente para deixá-lo herdar sua fortuna sem um casamento. Ele passou a mão pelos cabelos, tentando processar. Isso é ridículo. É a cláusula que ela estabeleceu. Se não cumprir, todo o patrimônio será doado para a caridade. Daniel se inclinou para trás na cadeira de couro. Aquilo não era só sobre dinheiro. Não era luxo. Era legado. Empresas, investimentos, propriedades que ele deveria administrar. O que ela queria provar? E se eu não encontrar alguém? O advogado ajustou os óculos. O prazo é de poucos meses. Você precisa decidir rápido. Decidir. Como se casamento fosse uma equação simples, uma variável a ser resolvida antes do tempo acabar. Ele nunca sequer tocará uma mulher de verdade. Sua timidez o afastara de experiências comuns, e agora precisava encontrar uma esposa. A ideia o sufocava. Naquela noite, Daniel olhou para o teto de seu quarto e sentiu-se mais sozinho do que nunca. Ele teve uma ideia. Daniel nunca se sentirá tão deslocado. A estrada de terra se estendia diante dele, cortando os campos dourados pelo sol da tarde. O vilarejo era pequeno, cercado por montanhas e silêncio. Ele ajustou a mochila no ombro e respirou fundo. Ali, ninguém o conhecia. Ali, ele não era um herdeiro desesperado por um casamento, apenas um estranho qualquer. O plano parecia simples. Longe das mulheres da alta sociedade, longe das garotas que viam cifrões antes de enxergarem um homem, ele poderia encontrar alguém real, alguém que dissesse sim por razões que não envolvessem dinheiro. Mas, quando avistou o pequeno café na praça central, percebeu que nada seria tão fácil. Ele entrou e o sino da porta anunciou sua presença. Algumas cabeças se viraram, avaliando-o com curiosidade. Ele definitivamente não pertencia àquele lugar. Foi quando a viu. Atrás do balcão, uma jovem limpava as mãos no avental, os cabelos presos de qualquer jeito, alguns fios caindo pelo rosto. Havia algo nela que não era bonito no sentido clássico, não era uma beleza calculada, maquiada. Era algo bruto, real, vivo. Você vai querer alguma coisa ou vai ficar aí parado? A voz dela quebrou o silêncio. Daniel piscou, pego de surpresa. Um café. Preto. Ela ergueu uma sobrancelha, mas não disse nada. Preparou a bebida em silêncio e colocou a xícara na frente dele sem cerimônia. Ele segurou a porcelana quente, sem saber o que dizer. O plano parecia bem mais fácil na teoria. Você não é daqui, ela disse, por fim, cruzando os braços. Não. Está só de passagem? A pergunta parecia casual, mas os olhos dela diziam outra coisa. Desconfiança. Daniel hesitou. A mentira veio fácil. Estou procurando trabalho. Aqui? Ela riu, como se ele tivesse contado uma piada. Sim. Por quê? Ela se inclinou sobre o balcão, avaliando-o. Suas mãos dizem que você nunca trabalhou de verdade. Ele baixou o olhar. As mãos dela, por outro lado, tinham pequenos cortes, vestígios de alguém que vivia no esforço diário. Talvez seja a hora de aprender. Ela estreitou os olhos, como se tentasse decifrá-lo. Então, suspirou e pegou um pedaço de papel, rabiscando algo rapidamente.
Se está falando sério, vá até este endereço. Minha família tem uma fazenda. Sempre precisamos de gente disposta a colocar a mão na terra. Daniel pegou o papel, os dedos roçando levemente nos dela. Um toque breve, mas suficiente para sentir a aspereza da pele. Diferente de tudo o que já conheceu. Ela não perguntou seu nome. Ele também não perguntou o dela. Afinal, tudo aconteceu tão rápido que ele mal conseguia pensar como seria o próximo passo do plano. O cheiro de terra molhada e madeira velha impregnava o ar quando Daniel chegou à fazenda ao amanhecer. O lugar era simples, mas havia algo ali, um tipo de vida que ele nunca conheceu. Ana o esperava perto do celeiro, os braços cruzados, a expressão cética. Agora ele sabia o nome dela. Ana. Um nome curto, sem floreios, como ela. Não achei que fosse aparecer, ela disse. E perder a chance de provar que estou falando sério? Ele tentou sorrir, mas ela não retribuiu. Sem mais conversa, ela o levou até o curral. O trabalho era pesado, sujo. No final do dia, Daniel sentia os músculos queimar, mas não reclamou. Não podia. Os dias viraram rotina. Pela primeira vez, Daniel conhecia o cansaço que vinha do esforço real. E conhecia Ana. Ela era diferente. Não era gentil, mas era honesta. Não era doce, mas era intensa. Quando ria, ria de verdade. Quando falava, não enfeitava palavras. Era o oposto de tudo o que ele conhecia. Então, veio o problema. Ele ouviu Ana discutindo com um homem mais velho na varanda da casa. O tom dele era duro. O dela, firme. Quando o homem foi embora, Ana fechou os olhos, como se segurasse algo dentro de si. Algum problema? Daniel perguntou. Ela olhou como se tivesse esquecido que ele estava ali. Só dívidas. O silêncio pairou entre eles. Quanto? Não te interessa. Mas interessava. Porque, no final, ele não era um simples trabalhador, era o herdeiro de uma grande fortuna e por impulso lançou a pergunta. Ele ainda precisava de uma esposa. E ali estava ela. Uma mulher real, com problemas reais. Uma mulher que talvez aceitasse um casamento não por amor, mas por necessidade. À noite, Daniel parou na varanda da casa dela. Ana o encontrou ali, o olhar cansado. Preciso te fazer uma proposta, ele disse, com a voz mais firme do que se sentia. Ela cruzou os braços. Proposta? Ele respirou fundo. Era agora. Um casamento. Você e eu. Sem amor. Apenas um contrato. Ana franziu a testa, como se achasse que não tinha ouvido direito. Você está brincando? Não. Você precisa de dinheiro para salvar essa fazenda. Eu preciso me casar para conseguir minha herança. Ela riu. Mas não era um riso de humor. Era descrença. Você é louco. Sou um homem prático. Você pode resolver seus problemas. Eu resolvo os meus. Quando tudo estiver resolvido, podemos nos separar. Ana o olhou por longos segundos. E então perguntou. Você mentiu sobre quem é, não mentiu? Daniel segurou o ar. Ela balançou a cabeça, rindo sem humor. E mesmo assim quer que eu me case com você? Ele engoliu em seco. Quero que pense nisso. E então, sem mais nada a dizer, ele se virou e foi embora, deixando Ana ali, entre a raiva e a dúvida. Ana não dormiu naquela noite. A proposta de Daniel girava em sua mente como um eco persistente. Casamento. Sem amor. Sem promessas. Apenas um contrato. Ela deveria ter recusado na hora. Qualquer mulher sensata recusaria. Mas ela não era qualquer mulher. E sua situação não permitia luxos como orgulho. Quando o sol nasceu, Ana já tinha uma resposta. Eu aceito. Daniel piscou, surpreso. Aceita? Com algumas condições.
Nada de toque. Nada de intimidade. E, quando isso acabar, seguimos nossas vidas. Ele assentiu, como se esperasse por isso. Casaram-se 2 semanas depois, na prefeitura do vilarejo. Sem convidados. Sem vestido branco. Apenas assinaturas em um papel. E assim, 2 estranhos tornaram-se marido e mulher. A convivência era estranha. Um casamento que não era um casamento. Dividiam a mesma casa, a mesma rotina, mas viviam como 2 desconhecidos. Ana continuava trabalhando na fazenda, Daniel ajudava como podia. No começo, ela duvidava que ele duraria. Mas ele ficou. Ana trabalhava até tarde no estábulo, e quando voltava para casa, encontrava a chá quente na mesa. Daniel, que nunca teve habilidade com trabalho braçal, começava a aprender. Suas mãos, antes lisas, agora tinham calos. Eles começaram a conversar. Não sobre o casamento ou sobre a farsa em que viviam, mas sobre coisas pequenas. Daniel falava dos livros que lia, das cidades por onde viajou. Ana contava sobre sua infância ali, sobre os dias em que a fazenda ainda prosperava. E então veio o primeiro erro. Uma noite, Ana adormeceu no sofá. O livro que lia escorregou de seus dedos, o cabelo caindo sobre o rosto. Daniel, que estava prestes a subir para o quarto, parou ao vê-la ali. Algo dentro dele se apertou. Ela parecia tão diferente assim, vulnerável. Sem pensar, pegou um cobertor e a cobriu. Quando percebeu o que tinha feito, afastou-se rapidamente, como se o próprio gesto queimasse. Mas já era tarde. Ana abriu os olhos e o encontrou ali, parado, olhando para ela como se tivesse cometido um crime. O que está fazendo? A voz dela era rouca de sono. Daniel hesitou. Só achei que você poderia estar com frio. O silêncio que veio depois foi pesado. Ana o olhou por um longo tempo, como se tentasse decifrá-lo. E então, sem dizer nada, fechou os olhos de novo e virou-se de lado. Daniel ficou ali por mais alguns segundos, observando-a. Em um dia, a tempestade chegou sem aviso, rasgando o céu com trovões e derramando chuva pesada sobre a fazenda. Daniel e Ana corriam pelo celeiro, tentando proteger os animais e evitar que os ventos destruíssem as portas. Segura firme. Ana gritou, empurrando a madeira contra a ventania. Daniel pressionou todo o peso do corpo contra a estrutura, sentindo os músculos tremerem com esforço. A adrenalina queimava em seu sangue. A ventania rugia, mas eles resistiram. Juntos. Quando, enfim, o vento perdeu força e a tempestade virou apenas um murmúrio lá fora, Daniel percebeu algo: Ana estava perto. Perto demais. Respiravam ofegantes, os corpos ainda tensos do esforço. As roupas molhadas grudavam na pele, e Daniel pôde ver cada detalhe do rosto dela, cada gota que escorria pelo pescoço, desaparecendo sob o tecido encharcado. Ana também percebeu. O olhar dela percorreu o rosto dele, depois os lábios. Um segundo de hesitação. Um segundo de perigo. Precisamos voltar para casa, ela disse, a voz mais rouca do que o normal. Mas não se moveu. O coração de Daniel martelava contra o peito. Ele deveria recuar. Deveria lembrar que isso era só um acordo. Mas, em vez disso, ele fez o que não podia evitar. Ele a beijou. Não foi um beijo terno ou hesitante. Foi um incêndio. Um choque de desejos reprimidos, uma colisão inevitável de 2 corpos que passaram tempo demais fingindo que não queriam se tocar. Ana não o afastou. Pelo contrário. As mãos dela agarraram sua camisa, puxando-o para mais perto. O gosto dela era quente, viciante. A chuva, o suor, o cheiro da madeira molhada, tudo se misturava ao sabor do momento. Quando finalmente se separaram, os olhos de Ana estavam escuros, dilatados. Isso não devia ter acontecido, ela sussurrou, os dedos ainda cravados na camisa dele. Daniel mal conseguia respirar. Cada célula do seu corpo gritava o contrário. Mas então,
a realidade veio como um golpe. O olhar de Ana mudou. A paixão ainda estava lá, mas por trás dela havia algo mais. Dúvida. Quem é você de verdade, Daniel? Ela perguntou, a voz tensa. O choque o atingiu em cheio. O quê? Ana deu um passo para trás, como se apenas agora estivesse vendo o homem diante dela. Daniel puxou-a para si, suas mãos envolvendo o rosto dela. A conexão era eletrizante. Ele se inclinou, seus lábios encontrando os dela com uma urgência incontrolável. O beijo começou suave, mas logo se transformou em um turbilhão de emoções. Ana reagiu imediatamente, as mãos deslizando pelo cabelo dele, puxando-o mais perto, como se tentasse derreter a distância entre eles. A paixão que havia se acumulado se manifestou em toques ardentes e em suspiros ofegantes. Daniel, ela murmurou entre os beijos, e ele podia sentir a fragilidade na voz dela. O mundo exterior parecia desaparecer. O calor de seus corpos era palpável, e a tensão acumulada explodiu em uma dança de toques e beijos. A consciência do que eram um para o outro começou a se dissipar, dando lugar a um desejo profundo e visceral. Daniel a levou para o sofá, onde se deixaram cair, ele em cima dela, sem quebrar o contato. As mãos de Ana exploravam suas costas, enquanto ele deslizava os dedos pela cintura dela, a pele quente e macia sob suas mãos. Cada toque era um desafio, uma promessa de que estavam prontos para enfrentar não apenas o desejo, mas a verdade que os cercava. O cheiro da chuva ainda pairava no ar, e a tempestade lá fora ecoava o furor dentro deles. Os lábios de Daniel desceram pelo pescoço de Ana, deixando um rastro de beijos quentes. Ela arqueou o corpo, um gemido escapando de seus lábios. Daniel, o nome dela soava como um mantra, uma invocação ao que eles estavam se tornando. Ana puxou-o de volta para um beijo ardente, as bocas se movendo em um ritmo frenético. Era um desejo incontrolável, e cada segundo parecia consumir tudo ao seu redor. Daniel sentiu o coração acelerar, a razão se desfazer na entrega que estava prestes a acontecer. Ele queria tudo dela. Ana e Daniel se amaram intensamente, eram duas feras presas que haviam acabado de se soltar. Eles se encaixavam perfeitamente, e a dança dos corpos tinha movimentos irrebolados. Ana não se continua e sussurrava nos ouvidos de Daniel sobre o quanto ele era lindo e ela desejava. Eu não quero que isso acabe, Ana disse, seus olhos cheios de paixão e um medo oculto. Ele a olhou, e no fundo de seu ser, algo se quebrou. Ela não era apenas uma solução para um problema, mas uma pessoa real, cheia de sentimentos e anseios. Também não quero. As palavras saíram como um sussurro, e então, com um movimento firme, ele prendeu os pulsos dela sobre a cabeça, explorando cada centímetro do corpo que tinha à sua frente. Ana respondeu ao toque com uma entrega que o deixou sem fôlego. O desejo que antes era um simples impulso agora ardia como fogo, consumindo-os, e Daniel percebeu que não havia mais como voltar. Enquanto a chuva caia lá fora, Ana e Daniel se amavam lá dentro. O fogo do amor, a paixão incontrolável. Ana e Daniel adormeceram no sofá, juntinhos, coladinhos, recebendo o calor humano vestidos como vieram ao mundo. O amanhecer chegou com um manto de luz suave, filtrando-se através das janelas da sala. Daniel e Ana despertaram envolvidos um no outro, os corações ainda batendo acelerados, ecoando a paixão da noite anterior. A tempestade havia passado, deixando uma frescura no ar e um novo começo em suas vidas. Ana olhou para Daniel, seus olhos refletindo a vulnerabilidade e a força que havia surgido entre eles. Ele a observou com uma expressão de admiração, como se nunca a tivesse visto antes. O amor que surgia ali era diferente, não era uma mera conveniência, mas uma conexão verdadeira. Ana começou, mas Daniel a interrompeu. Não. Deixa eu falar. Ele tomou uma respiração profunda. Eu sei que comecei tudo isso como uma mentira. E sim, meu objetivo era a herança, mas, agora, não quero mais. O que sinto por você é mais importante do que qualquer dinheiro. O coração de Ana disparou. As palavras dele ecoavam verdade em cada canto do celeiro. Eu também, ela hesitou, o medo do que vinha a seguir a paralisando.
Eu também não quero que isso acabe. Daniel se inclinou para mais perto, a sinceridade em seus olhos fazendo Ana sentir uma onda de coragem. Então, vamos fazer isso juntos. Não como um contrato, mas como parceiros. Um compromisso verdadeiro. Ana sorriu, um sorriso que iluminou todo o ambiente. Naquele momento, tudo fazia sentido. Mas antes que pudesse responder, um som alto interrompeu a tranquilidade. A porta do celeiro se abriu de repente, e um grupo de homens entrou. Era o pai de Ana, acompanhado por alguns vizinhos, todos com expressões de preocupação. Onde você esteve, Ana? Seu pai exigiu, sua voz ressoando com a autoridade de quem esperava respostas. Ana trocou um olhar rápido com Daniel. A tensão imediatamente voltou, mas ela sabia que precisava ser forte. Eu estava com Daniel. Nós conversamos. O pai franziu o senho, mas antes que pudesse responder, Daniel deu um passo à frente. Senhor, preciso falar com você. A voz dele estava firme, mas havia um toque de respeito. Eu sei que não sou o que você esperava, mas quero me casar com sua filha. Não por obrigação, mas porque a amo. O silêncio tomou conta do espaço. O pai de Ana olhou de Daniel para a filha, e então, algo mudou em seu olhar. Você a ama? A pergunta foi simples, mas havia uma profundidade imensa nela. Daniel assentiu, o coração pesado. Eu a amo mais do que pensei que fosse possível. Quero fazer isso certo. Ana sentiu o impacto das palavras de Daniel, uma onda de esperança e amor a envolveu. Este era o momento em que tudo mudaria. O pai respirou fundo, analisando Daniel por um longo momento. Finalmente, uma expressão de relutância se transformou em aceitação. Então, se isso é o que você realmente quer, ele disse, sua voz mais suave. Que assim seja. Ana e Daniel trocaram olhares radiantes, aliviados. Meses depois, o casamento de verdade aconteceu sob um céu azul claro, cercado por flores silvestres e a comunidade que agora os apoiava. Ana usava um vestido simples, mas lindo, e Daniel a olhava como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Os votos foram sinceros, repletos de promessas de amor e parceria. Naquele momento, nada mais importava. Eles eram um só. No final da cerimônia, quando se beijaram, foi como se o mundo ao redor desaparecesse. A multidão aplaudiu, mas só existia a intensidade daquele momento entre eles. Ao se afastarem da cerimônia, Daniel segurou a mão de Ana, olhando em seus olhos. Pronta para nossa nova vida? Ela sorriu, o coração repleto de amor. Mais do que pronta. Daniel voltou para a cidade e levou Ana consigo. Lá ele recebeu a sua herança. Daniel comprou uma linda casa na cidade e presenteou a sua esposa. Daniel também pagou a dívida da família de Ana e investiu na fazenda. Ana engravidou, eles tiveram 3 filhos. Ana e Daniel viviam o verdadeiro romance todos os dias. Eles faziam juras de amor e agradeciam pela oportunidade de terem se conhecido. Me conta o que você achou dessa história, apaixonados do Tubeflix. Viveria uma história de amor como essa?